Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando a gente lê esse evangelho, desde o começo, ali no capítulo 10 de São Mateus, quando chega a esta passagem, a gente vai estranhando, porque muda de linguagem, e muda mesmo. E sabe por quê? A linguagem muda, porque Jesus está enviando os seus apóstolos. Já no comecinho do Evangelho de São João, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, nós temos a escolha dos apóstolos. Jesus que lhes dá poder, autoridade e os manda à sua frente. E os manda com a sua autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E ele diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E vai continuando esse evangelho, Jesus dando a eles as recomendações para aquela missão. Jesus os está enviando para uma primeira missão. Mas Jesus está falando a eles profeticamente. Porque não apenas ele está olhando aquela primeira evangelização, aquele primeiro envio, mas Jesus já está prevendo e já está dizendo na frente deles como profeta tudo aquilo que eles vão enfrentar depois da sua ascensão, depois de Pentecostes. Porque realmente a partir dali eles começaram a sofrer, eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser levados aos tribunais, começaram a ser julgados por causa do nome de Cristo. A partir de Pedro, já logo depois de Pentecostes, quando eles curam aquele homem entrevado, paralítico, e Pedro começa a pregar ali no templo, diante do homem curado, logo vêm os soldados mandados pelos próprios sacerdotes para prender Pedro e João, os levam para o tribunal, eles ficam presos, os levam para serem julgados. E eles são proibidos de pregar em nome de Jesus, são proibidos de operar curas, milagres em nome de Jesus. Eles são severamente julgados. Na outra vez são castigados também. Começam as perseguições. E todos eles foram perseguidos. É só olhar tudo aquilo que São Paulo passou de cidade em cidade. Então, nesse primeiro envio, Jesus já está falando também, não só das dificuldades que vão ter naquela primeira missão. Porque veja, esse evangelho fala da primeira missão que Jesus lhes deu. Eles estavam começando ainda, e ele os mandou naquelas cidades e aldeias por onde ele mesmo deveria ir. Mas Jesus já prevê na frente o que vai acontecer depois de Pentecostes. E de repente Jesus dá um outro salto profético, porque a palavra profética é assim. Até os biblistas, os exegetas, costumam comparar isso a alguém que vai ao alto de um monte, e do alto do monte ele vê aquelas várias montanhas e colinas, vê tudo por cima até lá, sem ver os altos e baixos que lá existem, mas ele vê por cima toda a extensão. Portanto, o profeta também vê lá na frente. Muito tempo vai decorrer entre uma coisa e outra, entre uma colina que sobe e desce, que desce e sobe. Muito tempo vai decorrer, mas a visão profética mostra ao profeta lá na frente. Foi assim com Jesus. Jesus é o profeta dos profetas. E o evangelho próprio do dia de hoje, nele Jesus está nos dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão, vós sereis levados diante dos governadores e reis por causa do meu nome, para dar testemunho diante deles e das nações. Mas como diante das nações? Eles estão saindo agora pela primeira vez. É a visão profética de Jesus.
E de repente Jesus vai dizer, com efeito, o irmão entregará o irmão à morte. O pai entregará o seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Veja, eles não viveram nada disso naquele primeiro momento que foram enviados. Mas Jesus já está prevendo, não a primeira evangelização, mas a última evangelização na qual nós já estamos. É por isso, e aqui está a grande comprovação de que é isso mesmo, esse versículo termina dizendo, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Jesus não está falando mais daquela primeira evangelização, daquele primeiro envio. Jesus está falando da última evangelização. Aquela primeira estava lá, no comecinho, próxima à primeira vinda de Jesus. Nós já estamos na última evangelização. Não é à toa que nós estamos já todos esses anos com a chamada nova evangelização. Na verdade queriam chamar de reevangelização, porque a igreja mesma percebeu que a humanidade, os próprios cristãos, portanto a igreja precisava de uma reevangelização. O Papa não quis chamar isso de uma nova reevangelização, chamar isso de reevangelização, porque dava a impressão que nada se fez para trás. Aliás, se fez muito, mas agora era preciso, então ele chamou de uma nova evangelização. Mas somente que esse termo nova evangelização tem mais força ainda, porque volta lá às origens. O Papa está dizendo, é preciso evangelizar como foi lá no começo, como tudo começou, quando principalmente lá logo depois de Pentecostes, na força do Espírito, no poder do Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo, usando toda a autoridade, todo o poder de Jesus para levar o Evangelho aos pagãos que não conheciam nada de Deus. Mesmo quando levavam aos judeus, os judeus se opunham, os judeus perseguiam. Então foi terrível aquela primeira evangelização. Só pôde acontecer porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando o Papa diz que agora nós entramos numa nova evangelização, ele está falando a respeito disso. Não é apenas evangelizar mais uma vez, não. Nós temos que retornar e graças a Deus retornamos a essa primeira evangelização. Portanto, realizando a evangelização original, como ela era no começo, lá desde que ela começou. Portanto, é a nova evangelização. Não apenas uma evangelização que vem agora, mas é aquela lá do começo. E nós já estamos vivendo. Na verdade, esta é a última evangelização, aquela que está mais próxima agora da segunda e definitiva vinda de Jesus, enquanto aquela estava próxima à primeira vinda de Jesus. Tanto assim que o final do Evangelho nos diz, quando vos perseguirem numa cidade, e Jesus descreveu atrás todas as perseguições, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Na verdade, meus irmãos, nós podemos tomar da seguinte forma: lá desde o começo, para uma verdadeira evangelização, as perseguições vinham aumentando cada vez mais. Nós já estamos encontrando dificuldades na evangelização. Muitas vezes encontramos dificuldades para evangelizar dentro da própria igreja. Quer dizer, para evangelizar os nossos próprios irmãos, encontramos dificuldade. Muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos difamados. Não querem saber disso, acham que é exagero, que é radicalismo, chamam de jansenismo, não sei, mil coisas, mas na verdade o que está se fazendo é unicamente aquela primeira evangelização, é fazer as pessoas conhecerem Jesus e conhecerem o Evangelho, portanto o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Evangelho, a verdadeira vida cristã, que não existe outra. É porque infelizmente para muitos a coisa ficou frouxa, a coisa ficou assim, no mais ou menos.
cada um faz aquilo que quer, cada um procede do jeito que quer. E quando se chega com a verdadeira evangelização, quando se chega com a verdadeira doutrina, quando se chega com o Cristo verdadeiro, infelizmente se estranha e até se começa a opor, se começa a perseguir. Mas além disso, obrigado porque você entendeu. Mas além disso, as forças do mundo, as forças daquilo que hoje se chama uma nova era, estão aí para acabar com o verdadeiro evangelho e para acabar com os verdadeiros evangelizadores, aqueles que evangelizam do jeito que é preciso evangelizar, que fazem realmente a nova evangelização. E tenhamos a certeza, as perseguições já estão acontecendo aí, já estão acontecendo aí. Claro, muitos dos nossos irmãos sofreram, muitos dos nossos irmãos sofreram. Agora mesmo eu tive a graça de estar num congresso lá em Roma, onde estavam reunidos 1.500 sacerdotes. E no último dia quem pregou para nós foi Dom Vantuan, cardeal, foi feito cardeal agora no mês de fevereiro. Ele se chama Francisco Xavier Vantuan, ele é vietnamita. Ele foi feito bispo naqueles tempos do comunismo no Vietnã. E justamente porque ele era o bispo daquele lugar, ele foi preso e foi levado para o cárcere, onde ele ficou 13 anos, dos quais 9 anos ele ficou encerrado naquela cela forte, pequenininha, onde praticamente só cabe uma pessoa. 9 anos ele ficou ali e sempre guardado, porque sempre consideraram o bispo Vantuan uma pessoa perigosa. Interessante, Deus deu muita força àquele homem, Deus deu realmente muita unção àquele homem. Ele com simplicidade, porque ele é vietnamita, pequenininho, hoje está bastante enfraquecido com tudo aquilo que ele viveu, mas a gente percebe uma alma forte. Ele com simplicidade contava na missa que já no começo ele tinha sempre 2 guardas para poder guardá-lo. E então ele começava a conversar com os guardas. E os guardas diziam: mas nós não podemos conversar com o senhor. Mas ele disse: mas eu posso conversar com vocês. Vocês não podem falar comigo, mas eu posso falar com vocês. E falava, e eles falando de Jesus, e eles falando do amor, e eles falando das coisas que eles não sabiam. Mas que impressionante, aqueles homens que estavam ali, eram comunistas, viviam para o sistema comunista, mas eles iam se encantando com as coisas com que Dom Vantuan lhes dizia. E o coração deles ia mudando, tanto assim que o chefe daquela prisão percebeu. Daí mudou tudo e disse: eu não vou deixar mais esses guardas com o senhor. E começou a toda semana mudar de guardas, porque ele disse: se eles ficarem mais de uma semana aqui com o senhor vai contaminá-los todos com esse tal desse seu cristianismo. Somente que com o passar do tempo, o próprio chefe da guarda percebeu que bastava uma semana para Dom Vantuan evangelizar aqueles homens e ter aqueles homens com um coração diferente. Daí ele teve que mudar tudo, né? E disse: paciência, então vou deixar somente 2 e os outros não, porque senão eu vou perder toda a minha guarda, porque todos eles serão evangelizados. E cada vez mais ele foi percebendo a força daquele homem, e eles o julgavam um homem perigoso. Por isso o proibiram de rezar. Qualquer gesto que ele fizesse, mostrando que ele estava rezando, ele já era castigado. Não só repreendido, era também castigado. Daí ele tinha que rezar apenas dentro do seu coração, e depois de noite ele punha o cobertor na sua cabeça, e era assim que ele rezava. Mas impressionante, ele mesmo disse, ele não ficou um dia nesses 13 anos de prisão sem celebrar todos os dias a missa. Então ele disse que já no começo, antes de ele ir para uma prisão somente ele numa solitária,
Ele ficou no meio dos outros presos. Então logo ele conheceu os católicos, mas não pôde ficar perto de todos, mas pelo menos uns 6 ficaram próximos a ele, dormindo no mesmo lugar, próximo ali do dormitório, porque tudo era muito apertadinho. Ele conseguia guardar um pedaço de pão, porque sempre recebia um pão, mas justamente ele pediu um pouco de vinho, mas ele não disse que era vinho. Ele pediu um remédio para o estômago, e as pessoas da sua diocese trouxeram aquele remédio para o estômago, viram, era um vidro de remédio, mas dentro dele o que tinha era vinho de missa. Ele disse: eu não estava mentindo, porque o próprio São Paulo diz a Timóteo: você está mal de estômago, então tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então disse ele: eu estava falando a verdade. O próprio São Paulo, pela Escritura, diz que o vinho, ainda mais o vinho de missa, né, é remédio para o estômago. Ele tinha pedido um remédio para o estômago. Então de noite, dizia ele, depois que os outros dormiam, e para não ter perigo, até ele puxava o cobertor, e aqueles 6 católicos junto com ele celebravam a missa. Ele havia decorado a missa do começo ao fim, e as leituras ele tinha pegado, os nossos padres entendem, aquele comum de Nossa Senhora, que é fácil de se guardar de memória. Então disse ele não tinha cálice, não tinha patena, não tinha nada, com um pedaço de pão e 3 gotas de vinho, porque tinha que economizar o vinho, porque senão eles não deixavam entrar mais remédio para o estômago. Então com 3 gotas de vinho e uma de água na mão, ele celebrava a missa. Depois ele comungava e dava comunhão para todos aqueles que estavam ali próximos a ele. Ele disse: eu não fiquei um dia sem celebrar a Eucaristia. Além disso, os outros católicos começaram a dizer: mas nós, Dom Fantuan, como é que nós vamos ter força? Esses que conseguiram ficar perto do Senhor e dormiam ali próximo no dormitório, eles participam da missa, e nós, como é que vamos fazer? Ele então pedia a Deus sabedoria de como fazer. Então ele teve uma invenção. Ele começou a pedir para os outros presos os maços de cigarro vazios. Então ele limpava direitinho os maços de cigarro, com todo respeito, para deixar bem limpinho, mas ele dizia: Jesus, o senhor vai ter que aguentar, né? Eu vou limpar o máximo que posso, mas não tem outro jeito. O que ele fazia? Não somente ele pegava aquele pedaço de pão e dava comunhão para aqueles 6 homens que estavam próximos a ele, mas outros pedaços de pão ele punha dentro das carteiras de cigarro, para depois, no dia seguinte, aquelas carteiras de cigarro serem distribuídas pelos outros católicos, que guardavam aqui no bolsinho as carteiras de cigarro. E eles já estavam fazendo adoração, e quando chegava a hora de todos irem lá para fora para pegar sol, como é obrigação de deixar os presos pelo menos tomar um pouco de sol, né? Os católicos já sabiam quem é que estava com a carteirinha de cigarro, mas dentro a Eucaristia. E lá os católicos se aproximavam e disfarçadamente, aquela meia hora, 40 minutos que ficavam debaixo do sol, na verdade eles ficavam diante de um outro sol, dizia Dom Vantuan, adorando Jesus ali na Eucaristia. E foi assim, dizia ele, que esses homens acabaram tendo força de aguentar tudo aquilo que aconteceu na prisão. Ele disse: eu não fiquei um dia sem rezar a Eucaristia, sem celebrar a Eucaristia, embora me proibissem até mesmo de rezar. Disse ele mais ainda, quando proibiram de rezar, ele disse: como é que eu vou fazer agora? Pediu sabedoria de Deus. De repente, veio uma ordem lá dos grandes da guarda, dizendo que o senhor agora vai ser obrigado a nos ensinar latim, porque essa igreja católica tem que ser desvendada nos seus segredos. Então nós queremos conhecer os segredos da igreja católica, então temos que aprender latim, para que aprendendo latim possamos desvendar esses segredos. Ele disse: pois não, se eu sou obrigado, eu faço isso com muito gosto. E começou a ensinar latim para alguns soldados, alguns oficiais que eram enviados para lá, para ele ensinar latim. E justamente, disse ele, aí que foi a esperteza do Espírito Santo para ele. Para ficar mais fácil, mais gostoso, ele começou a ensinar hinos para ele em latim, cantos em latim. Então ele ensinou, por exemplo, Salve Regina, Mater Misericordia, tudo em latim. E disse que era bonito que aqueles oficiais, aqueles soldados aprendiam e gostavam daquelas músicas. Ensinou o Veni Creator Spiritus, que é a invocação ao Espírito Santo, né? Veni Creator Spiritus, que todos nós padres acabamos aprendendo.
E eles gostavam daquelas músicas, aprendiam, ele ia ensinando palavra por palavra, música por música, eles se entusiasmavam. E interessante, ele disse, em primeiro lugar, ensinando latim, ensinando a eles as orações, porque era mais fácil eu ensinar pelas orações, né? Eles não sabiam, mas eu estava rezando pela boca daqueles homens. E além disso, ele ensinando os cantos, ele estava ensinando, estava rezando, estava cantando junto com eles. E disse, a surpresa de Deus era essa, que na hora que ele menos esperava, às vezes já de manhã cedinho, ele acordava com um guarda descendo a escada e cantando, né? Salve Regina, Mater Misericordiae, né? Ele acordava com o próprio soldado cantando, e ele já se acordava, já se punha em oração. E às vezes durante o dia, de noite mesmo, estava outro lá cantando Veni Creator Spiritus, cantando em latim, né? Pensando que era simplesmente latim, e na verdade estava cantando as mais lindas orações da igreja. E disse ele, Deus me deu a graça de eu poder rezar e cantar pela boca daqueles homens que estavam ali para me perseguir, para me torturar. Dom Vantuan chegou a ordenar 6, 7 padres dentro da prisão. Porque depois que o comandante não mudou mais a guarda, para ele não contaminar os outros guardas, ficaram só 2, que claro, acabaram ficando amigos dele. Então ele já combinava, porque os outros bispos tinham muito receio, porque se fossem pegos ordenando um diácono para ser padre, é claro, morreria o bispo, morreria o futuro padre, morreriam. Mas Dom Vantuan dizia, eu não tenho nada a perder, já estou na prisão mesmo, mais dia menos dia podem me matar, se me pegarem, o que eu vou fazer? Então ele ordenava aos padres, de noite, traziam aqueles rapazes que iam ser ordenados padres, e ali na cela da prisão, porque os guardas acabaram ficando amigos, conquistados, o coração deles foi conquistado pelo Evangelho, e Dom Vantuan os ordenava. Foram 6, 7 padres que foram ordenados assim, durante esses 13 anos que ele viveu na prisão. Padre Wagner e eu estivemos bem próximos a ele neste congresso. Eu tive a graça de chegar bem pertinho para fazer uma entrevista para ele, para a nossa televisão. Se não passou, vai passar nesses próximos dias. Eu fiquei muito admirado vendo a corrente e o crucifixo que ele trazia. Eu disse, mas meu Deus do céu, um cardeal usando uma corrente desse jeito tão esquisita e uma cruz tão esquisita assim. E ele na missa contou. Ele disse que um dia ele pediu para o guarda, olha, me arruma 2 pedacinhos de madeira. Ele disse, para que você quer madeira? Não, eu vou fazer um negócio aqui, depois eu te mostro. E o guarda foi camarada e arrumou. Ele ficou o dia inteiro trabalhando com aquela madeira, para encaixar um pedaço no outro, e fez com ela uma cruz. Quando o guarda viu que ele fez uma cruz, disse, não, por favor, o senhor não vai ficar com essa cruz aí, porque eu que vou ficar mal, daqui a pouco eu que vou ser punido por causa da sua cruz. E ele percebeu que realmente ele podia pôr o guarda em perigo. O que ele fez? Pegou o sabonete, né? E foi enfiando, foi amolecendo o sabonete, e foi enfiando a cruz dentro do sabonete. Daí ele deixava o sabonete sempre de costas, com a cruz para baixo. Na hora que ele queria, ele virava o sabonete, que mal tinha ele ficar com o sabonete na mão, né? Mas enfiado no sabonete do outro lado estava a cruz, disse ele. E aí ele fazia a via sacra, aí ele fazia as suas orações. Ele disse, eu precisava de um sinal da cruz, porque eu estava vivendo a própria crucifixão, a própria paixão de Jesus ali dentro da prisão, e eu precisava de uma cruz. E passado bastante tempo mesmo, as coisas já tinham se aliviado. Ele viu que ele podia não mais ter aquela cruz escondida no sabonete. Ele podia colocar aquela cruz no próprio peito, mas era preciso que ele tivesse uma corrente. Então ele disse para o guarda, eu preciso de fio de luz, fio de energia elétrica. Ele disse, não, senhor. Mas por que não? Não, senhor, senão o senhor vai se matar. Não vou me matar, não.
Vocês não dizem que eu sou perigoso? Eu tenho que acabar com vocês. Eu não vou me matar. Pode trazer fio aqui que eu não vou fazer nada não. Mas o que o senhor vai fazer? Não, depois você vê e tal. Ele tinha essa linguagem com os guardas, mas me traz também um alicate. Não, alicate é perigoso. Mas ele tanto conversou com o guarda que o guarda acabou trazendo o alicate e o fio de luz. Só que disse, olha, o senhor só tem 3 horas nessa manhã para fazer isso, porque depois o senhor me põe em perigo, porque mudam os outros guardas. Tá bom, então você vai ter que me ajudar. Durante as 3 horas, ele foi com o alicate, cortando em pedacinhos aquele fio. Ele foi fazendo as argolinhas, fazia uma argolinha, fazia outra, quando estava fazendo a outra, já punha ali emendado, e foi fazendo uma corrente, depois pendurou ali o seu crucifixo. Daí eu que fiquei com vergonha, eu que fiquei vermelho, escutando ele contar isso na pregação. Aquela corrente que eu vi, que eu achei tão esquisita para um cardeal, né? E aquela cruz, daquele jeito, era justamente a cruz que ele fez na prisão, e a corrente que ele foi fazendo com fio elétrico, e que hoje é a glória daquele homem, um exemplo para os evangelizadores dos tempos que hão de vir. Eu é que fiquei vermelho, eu é que fiquei com vergonha, vendo, e eu comecei a olhar ali o meu futuro. Ele contou muitos outros fatos, nos livros deles existem outros fatos. Mas depois no refeitório, durante o almoço, eu tive a graça também de almoçar com ele. Imagine a minha emoção. Eu pude pegar aquele crucifixo e pude pegar aquela corrente e beijar. Eu pedi a ele. Ele com simplicidade permitiu que eu beijasse. Na refeição ele contou um outro fato dizendo, olha, neste Natal do ano 2000, eu tive uma grande alegria, foi o Natal mais alegre que eu tive, por causa de um padre que me mandou uma carta. E contou logo em seguida, nesses tempos difíceis, que eu estava ainda, logo depois que eu fui livre da prisão, ainda continuavam as dificuldades. Eles me soltaram, depois de 13 anos. Eles me soltaram, mas eu era vigiado em tudo. E não se podia viver livremente o catolicismo lá no Vietnã. Então, se um rapaz quisesse entrar para o seminário, ele tinha que passar por 3 exames dificílimos. Primeiro, um exame diante das bancas de estudo dos próprios vietnamitas. Eles eram muito firmes, até para impedir que o rapaz fosse para o seminário. Só quem passasse mesmo e com boas notas em todas aquelas provas que eles faziam é que acabavam permitindo ir para o seminário. Segundo, tinha que fazer uma prova com o bispo, e o bispo tinha que dar a aprovação. E terceiro, tinha que fazer uma prova com a polícia, e a pior das provas era com a polícia. E esse rapaz fez a prova, estudou bastante, fez a prova com a banca do Vietnã e conseguiu passar. Depois foi fazer a prova com o bispo, e o bispo examinou mesmo, porque ele estava sabendo, e falou claro para o rapaz, você está disposto a viver uma vida de martírio? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com o Vietnã. Hoje nós sabemos que caiu o sistema comunista, que caiu a cortina de ferro, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E a perseguição era terrível, então ele disse, você está disposto ao martírio? E conversou muito com aquele rapaz, ele disse, não, Dom Van Thuan, eu quero ir para o seminário, eu estou resolvido, eu quero evangelizar. E ele viu que o rapaz era firme mesmo e deu a permissão. Daí ele foi fazer o exame com a polícia. Quando chegou com o policial, a primeira pergunta que o policial faz é esta, você conhece o Dom Van Thuan? Na cabeça dele, rapidinho passou as coisas dizendo, bom, se eu disser que eu conheço, ele não vai me deixar entrar no seminário. Mas também se eu disser que eu não conheço, ele vai dizer, o senhor está mentindo, porque todo seminarista tem que fazer exame com o bispo é Van Thuan, então você conhece, também não vai me deixar entrar no seminário. Passou rapidinho, ele disse, claro que eu vou ser verdadeiro, e disse, conheço sim, senhor. Na hora que ele disse, conheço sim, senhor, e conheço muito bem, o guarda abriu um sorriso e disse, eu também conheço o Dom Van Thuan, porque eu sou o guarda que o guardou quase 13 anos na prisão.
Daí disse para o rapaz: não precisa mais exame nenhum, não. Apertou a mão do rapaz, bateu no ombro dele e disse: vá e seja um bom seminarista. Seja um padre como Dom Vantuan. Na verdade, a igreja de vocês precisa de padres desse jeito. Eu tenho a impressão que se vocês continuarem desse jeito, vocês vão mudar o mundo. E apertou a mão daquele rapaz e bateu no seu ombro, e o rapaz foi. E disse do Vantuan: esse rapaz foi para o seminário, esse rapaz tornou-se padre, e agora, no Natal, ele me escreveu uma carta lá do Vietnã, e disse ele: eu tive o meu mais feliz Natal com essa carta que ele me mandou. Gente, é para isso que o Senhor está nos preparando. Quanto mais passarem os tempos, o que aconteceu com Dom Vantuan lá no Vietnã, o que está acontecendo agora em países da África, por exemplo. Não sei se você se lembra, porque aqui nesse palco, no ano passado, esteve a Dona Antônia, aquela senhora que é a presidente daquela grande instituição chamada Ajuda à Igreja que Sofre, que visitou a Canção Nova, e era até um encontro de jovens aqui, me parece que pelo mês de setembro ou outubro, e nós a trouxemos aqui ao palco. Ela falou, o Vinícius estava presente, traduziu, porque ela falou em inglês, ela é da Alemanha, pelo menos em inglês ela fala correntemente, então ficou mais fácil, e o Vinícius traduziu. E junto com ela estava o Frei Hans, né? Mas também estava uma irmãzinha. Eu até pude mostrar para as pessoas, porque contaram a situação dela, e eu pude mostrar. Ela não tinha os dedos, foi cortado aqui tudo, ela não tinha os dedos, a mão dela era só um toco, justamente pelo seguinte, porque vieram os revolucionários à casa delas, de irmãs. Ela viu aqueles homens matarem todas as suas irmãs. A ela, como ela era da tribo, então não mataram, mas disseram: nós fizemos você ver o que vai acontecer com vocês se vocês continuarem a ser cristãos. Porque vocês cristãos estão contra o nosso sistema, contra a nossa liberdade de ser uma África livre. E para você ter uma lição, pegaram e a machadada cortaram os dedos dela assim. E essa irmãzinha estava só com o toco da mão. Nós vimos aqui nesse palco. A irmãzinha estava aqui. Isso tinha acontecido com ela muito pouco tempo antes. Até justamente essa irmãzinha estava aqui, ficou um bom tempo aí na casa do Frei Hans, por causa do trauma tremendo que ficou nela, tendo visto todas as suas irmãs africanas sendo mortas assim na frente dela, e ela com a mão cortada. É isso que Jesus diz. E até mesmo porque eles serão convencidos de que nós cristãos, de que nós católicos, estamos atrapalhando o sistema deles, o novo sistema que eles querem impor, o sistema do anticristo. Que nós estamos atrapalhando, nós estamos atrasando o que eles vão chamar do progresso da humanidade, porque claro, nós cristãos vamos ficar firmes e vamos continuar proclamando Jesus, e se não pudermos mais proclamar com os nossos lábios, como Dom Vantuan, nós arrumaremos estratagemas para pregar Jesus. E prepare-se para isso, e queira muito Espírito Santo, queira ser muito cheio do Espírito Santo, queira ser muito cheio de coragem. E gente, isso não se improvisa. Se nós não vivemos uma vida austera agora, se nós não vivemos agora uma vida de castidade, uma vida de pureza, a gente não vai aguentar quando chegarem esses tempos. Se nós não vivermos uma vida penitente, se nós não tivermos uma vida profunda de oração, se nós não conhecermos e conhecermos profundamente a palavra de Deus, nós não seremos nada quando vierem esses tempos difíceis. Monsenhor Vantuan, Dom Vantuan, ele não improvisou isso, ele fez aquilo que ele era, só aquilo que ele era. Ninguém vai conseguir improvisar, não, cada um de nós vai ser aquilo que é.
Saiba, tudo isso vai acontecer conosco também. Eu não sei até que ponto, que tipo de coisa, pode ser que sejam coisas mais terríveis ainda que nós passemos, mas que vamos passar por perseguições, vamos. E aliás, eu quero já mostrar para você, porque eu não estou inventando, não é invenção minha. Alguns poderiam dizer, mas isso é coisa da cabeça do padre. Não, está inclusive no catecismo da Igreja Católica. Que lá no catecismo, quando ele analisa o creio, artigo por artigo, quando chega aquele artigo do creio que nós sempre rezamos, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Portanto, Jesus que virá, e virá para julgar os vivos e os mortos. Já diz no número 673, que a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Veja bem, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. Veja, é a própria igreja, está aqui no catecismo, nos dizendo que a partir da ascensão, a vinda de Cristo é iminente. Vinda iminente quer dizer vinda iminente. Quer dizer que de uma hora para outra ele pode vir. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. É o catecismo. Ainda que sejam retidos, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. E eu quero retomar esta frase. Este acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento. Ainda que estejam retidos. Esses retidos é uma palavra da segunda carta aos Tessalonicenses. Estejam retidos tanto esse momento, como a aprovação final que há de precedê-lo. E aqui vai dizer no número 675, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos cristãos. Palavra do catecismo. E esse catecismo, a gente não colocaria isso se não fosse verdade. Veja, não é invenção da minha cabeça, invenção de nenhum pregador. Está inclusive no catecismo da Igreja Católica. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos cristãos. A perseguição que acompanha a peregrinação nela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Justamente por causa desse anticristo, nós passaremos por toda essa perseguição. E o próprio catecismo diz que essa perseguição final, pela qual vamos passar, infelizmente abalará a fé de muitos cristãos. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar a história. Vou ler de novo. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico, mesmo em forma mitigada. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Vou repetir essa última frase. A igreja só entrará na glória do reino de Deus por meio desta derradeira Páscoa em que ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Gente, o catecismo está dizendo que os passos que Jesus viveu, os passos pelos quais Jesus passou, de ser perseguido, caluniado, depois traído por um dos seus apóstolos, levado
ao tribunal, julgado, condenado, e lá ele foi esbofeteado, lá ele foi flagelado. Depois Jesus foi condenado, Jesus tomou a sua cruz, Jesus subiu ao Calvário, Jesus foi pregado na cruz, Jesus ficou 3 horas pregado na cruz, Jesus morreu na cruz. O catecismo está dizendo que todo esse caminho, esses passos pelos quais Jesus passou, a igreja vai passar também. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Claro, a igreja vai ressuscitar, não fique com medo não. Aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso vai continuar. Nós passaremos pela perseguição, tanto quanto, e aqui explica o catecismo, Jesus também. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, Jesus foi pregado na cruz, Jesus foi morto, ele passou pela morte e ressuscitou. Portanto, a morte não o venceu, os seus inimigos não o venceram. Às vezes nós temos a triste impressão de que Jesus foi vencido. Não, ele não foi vencido. Ele passou por tudo isso e ele venceu tudo isso com a sua ressurreição. A igreja também. A igreja será vitoriosa, só que o catecismo diz os passos pelos quais Jesus passou, a mesma via sacra pela qual Jesus passou, nós, igreja, vamos passar. Veja, quando se fala de igreja, somos nós. Nós que vamos ser fiéis. Ou você vai querer afinar, ou você vai querer negar Jesus, ou você vai querer separar-se de Jesus naqueles momentos e negá-lo. É claro que você não quer negá-lo, pelo contrário, custe o que custar. E aliás, você precisa realmente fortalecer-se agora, para quando chegarem esses tempos, quando acontecer com você, como aconteceu com Dom Vantuan, quando acontecer com você, como aconteceu com aquela irmãzinha e tantos outros, gente, não dá para contar aqui todos os fatos que aconteceram em outros lugares. Padre Ladislau, por exemplo, meu irmão salesiano, polonês, que passou anos e anos e anos na prisão, que foi para a Sibéria, em trabalhos forçados, durante o sistema comunista, depois conseguiu ser livre, depois conseguiu vir para o Brasil, viveu no Brasil, escreveu um livro a esse respeito. Essas coisas não estão longe e não são coisas do passado. Como eu disse, essa irmãzinha que esteve aqui neste palco ainda é viva e mostra a sua mão cortada por causa de Cristo, por causa da perseguição à nossa fé. E saiba, na medida que o anticristo quiser conquistar esse mundo, e na medida que nós continuarmos, graças a Deus, essa última evangelização que vai levar à segunda vinda e à definitiva vinda de Cristo, a perseguição vai aumentar, 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 aumentar. Mas como disse o evangelho de hoje, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você precisa ser forte, com a Bíblia numa mão e o catecismo da Igreja Católica na outra. Você precisa ser forte. Você não pode se deixar enganar. Eu sei que tem gente que acha horrível a gente pregar assim, que acha que a gente é protestante. Não, não sou protestante. Você quer que eu jogue no chão? Você quer que eu pise em cima do catecismo da Igreja Católica? Você quer que eu comece a rasgar? Quer que eu rasgue essa página aqui? Quer que eu rasgue outras páginas que estão para frente? Onde novamente, é que eu não posso mostrar tudo agora. Eu não tenho tempo para mostrar tudo agora. Que páginas eu devo arrancar? Nenhuma. Nenhuma página eu posso arrancar. Pelo contrário, com o catecismo da Igreja Católica na mão e a Bíblia na outra, nós precisamos fortalecer-nos agora, antes que esse tempo chegue, porque eu quero repetir para você, não vai dar para improvisar. Ou a gente é ou a gente não é. E na verdade não tem como evitar isso. Porque a gente vai se acostumando com certas coisas. Falam de apagão, depois o apagão não acontece, e não acontece mesmo, e não vai acontecer, não é? E a gente pensa que também as verdades da fé são assim, só que não são.
Se o catecismo diz que antes do advento de Cristo, a igreja deve, e o termo que o catecismo usa é deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos cristãos, é porque é duro a gente saber disso, mas que isso vai acontecer, vai acontecer. E por que a igreja fala isso? Para deixar a gente medroso? Não, para nos fortalecer, para nós não sermos daqueles que vão ter a sua fé abalada quando essas coisas acontecerem. Gente, porque todos aqueles que estão no mais ou menos, todos aqueles que não querem viver com radicalidade o Evangelho, todos aqueles que não querem abraçar a cruz de Cristo para valer, aqueles todos que não querem largar o pecado e viver uma vida de santidade, vão ter a sua fé abalada, claro que vão ter, infelizmente. Só quem realmente for firme agora, porque o tempo de se preparar é agora. É que graças a Deus não vai ter a sua fé abalada. Vai ser como o Monsenhor Vantuan, vai ser como essa irmãzinha, vai ser como o Padre Ladislau. Você precisa se fortalecer agora. E esses fatos que nós temos diante dos nossos olhos estão aí para nos esclarecer. E eu dou glória a Deus desses evangelhos surgirem justamente nesses dias, desse nosso acampamento de férias, onde nós pudemos durante esses dias todos receber toda essa dose, como nós dizíamos hoje cedo, passarmos por um verdadeiro batismo no Espírito Santo, mergulhados nesses dias no Espírito Santo, e ficarmos aí hoje, amanhã, depois, um mergulho. Aproveite esse mergulho. Ele está justamente nos desígnios de Deus para você. Você não está aqui à toa, não. Mesmo você que passou só esta tarde e acabou ficando para essa pregação e não saiu da pregação, Deus quis que você ficasse esse tempo todo e também durante essa pregação, porque você precisava disso. Deus está sendo bom com você. Deus está preparando você. Eu sei que o nosso medo é a respeito da nossa família. Eu sei que o nosso medo é a respeito dos nossos filhos. Gente, não é para ficar com medo, é para evangelizar e querer que os nossos sejam firmes. O tempo deles serem firmes é agora. Depois vai ser tarde. Ou eles se convertem agora, ou eles aceitam Jesus agora, ou eles abraçam o Evangelho para valer com radicalidade agora, ou eles vão abalar-se na fé e vão negar a Cristo fácil. Não precisará nenhuma grande perseguição. Por isso agora é tempo de nós evangelizarmos também os nossos filhos. Mas veja, se os nossos filhos forem evangelizados, eles vão vencer isso de tabela, entende? Nós adultos é que sofremos, nós adultos é que somos medrosos. Os nossos filhos, mesmo crianças, veja bem, se forem evangelizados, claro, você não precisa dizer essas coisas para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto, não, ele não precisa nem saber disso. Mas você evangeliza, você fala de Jesus. Você leva o seu filho, o seu neto para a oração. Você leva o seu irmãozinho para a igreja. Você faz com que seu irmãozinho, seu neto, seu filho conheça Jesus. E é impressionante, a criança tem o coração muito preparado. Eles amam para valer. Eles dão a vida, claro, fazem as artes próprias de criança. Mas não estranhe, criança é criança, a arte é própria de criança. Todos nós fizemos artes. Não repare para as artes. Não pense que pelo fato deles fazerem artes, eles não estão levando a sério, não. Tudo está sendo gravado e muito bem gravado na alma do coração deles, que é tenro, é como uma cera que recebe tudo. Eles vão dar de 10 em nós quando chegarem essas horas difíceis. Não fique com medo dos seus filhos, não. Não fique com medo dos seus netos, não. Não fique com medo dos seus irmãozinhos menores, não. Eu repito, eles vão dar de 10 em nós. Nós é que temos que nos fortalecer e agora sermos evangelizados, evangelizar os nossos pais, os nossos irmãos e evangelizar também as nossas crianças. As nossas crianças evangelizadas, elas vão dar show em nós, igualzinho aquilo que aconteceu com a mãe dos 7 macabeus, onde um por um deles foi sendo martirizado, até o pequenininho, e a mãe assistindo tudo, a mãe com o coração na mão, querendo que eles não negassem, mas nenhum deles negou. Você vai ter essa alegria também de ver todos os seus irmãos, todos os seus filhos
passarem pelas piores perseguições sem negar a Cristo, se você evangelizou, Não precisa ter medo, não. E afinal das contas, a igreja vai sair vitoriosa, porque quando Jesus vier, nós teremos realmente a nova igreja, que é a mesma igreja, mas agora gloriosa. Nós teremos a nova humanidade, nós teremos um mundo novo, nós teremos a terra nova, gente. E mesmo aqueles que morrerem pela causa de Cristo, a própria palavra de Deus diz, aqueles que viveram em Cristo, mais ainda aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Morreram pela causa de Cristo, mas ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estivermos presentes vivos, quando Cristo vier, diz a palavra, nem precisaremos passar pela morte, seremos, num abrir e fechar de olhos, transformados, teremos também um corpo ressuscitado, recebendo Jesus e entrando com Ele no reino que vai ser implantado aqui neste mundo, para que todos os inimigos de Jesus possam reconhecer a sua glória. Eles serão destruídos com o sopro da sua boca. É como diz a carta aos Tessalonicenses. Os inimigos de Jesus, a partir do anticristo, serão aniquilados. E a palavra da Escritura é aniquilados com o sopro da sua boca. Quer dizer, com um sopro. O Cristo que vem na glória haverá de aniquilá-los, de destruí-los. Eles reconhecerão quem Jesus é. Hoje eles não aceitam Jesus, hoje eles perseguem Jesus, hoje eles perseguem os cristãos, hoje eles querem acabar com o cristianismo, querem acabar com a igreja católica, querem acabar até com a lembrança de Cristo na face da terra, mas eles se enganam e vão se enganar. E para a glória de Deus, nós teremos um mundo novo, para que diante dos céus, diante da terra, diante de toda a humanidade e diante dos infernos, todos possam ver o que é que Cristo trouxe para nós. É preciso provar. E Deus vai provar ainda nessa terra o que é o reino de Deus. Porque não pensemos que nós vamos ter essa bagunça que temos hoje, essa depravação que temos hoje. Jesus vem, acaba tudo, destrói o mundo e vamos para o céu. Não, aqui nessa terra ainda Deus vai provar o que é um mundo novo, o que é uma humanidade, o que é seguir Jesus agora. O que vale a pena seguir Jesus agora. Nós teremos realmente a terra nova, o mundo novo, a humanidade nova, a civilização do amor, e você é candidato a isto. Só que para isso, gente, precisamos ser firmes no agora. E eu posso dizer, não é nada de muito extraordinário, não. É apenas sermos firmes dessa firmeza que nós mostramos aqui. Deixa eu dizer até com toda a simplicidade, da firmeza que nós vivemos na Canção Nova. Imitem-nos. Hoje eu estou tendo a ousadia de dizer isso, assim como São Paulo diz aos cristãos daquele tempo. Imitai-me. Porque eu sou também imitador de Cristo. Sede meus imitadores, disse São Paulo. Assim como eu sou imitador de Cristo, hoje eu tenho a ousadia de dizer, imitem a nós da Canção Nova. Imitem, sejam firmes como nós, sejam evangelizadores como nós, tenham uma vida austera como nós, preguem como nós, sejam ousados como nós, confiem na providência como nós. Este é o caminho para você também, porque na verdade nós só somos assim porque nós também somos imitadores de Cristo e queremos ser cada vez melhor. Temos defeitos? Temos. Obrigado. Temos defeitos? Temos. E até bom que nós tenhamos defeitos, para você perceber, mesmo com pessoas defeituosas, isso é possível. Mesmo com pessoas que têm falhas, e nós as temos, e não as escondemos. Queremos corrigi-las, sim, mas não as escondemos. Nós não queremos tapar o sol com a peneira. Somos pessoas que têm defeitos, que têm falhas, mas nós perseguimos a causa verdadeira. Queremos seguir Jesus com radicalidade. Queremos viver o Evangelho com radicalidade. Queremos estar preparados para essa última evangelização e para a vinda do Senhor. E queremos estar preparados, preparando outros para que os outros, e entre esses outros está você, ninguém de nós venha a negar o Cristo Senhor. Pelo contrário, não negando Jesus, nós sejamos os bem-aventurados que perseveram até o fim, porque o próprio Jesus é quem diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes é que serão salvos. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, pedindo agora
é pelo teu Espírito, e é só pela força do teu Espírito, é só pelo poder do teu Espírito, Senhor, que nós teremos esta capacidade. Senhor, dá-nos a ousadia dos santos, dá-nos, Senhor, a fortaleza dos mártires, e para isso, Senhor, derrama sobre nós uma efusão nova do Espírito Santo. Sim, Jesus nosso Senhor, derrama sobre nós uma efusão nova do Espírito Santo. Vai você pedindo também: vem Espírito Santo, enche-me Espírito Santo, transforma-me Espírito Santo, faz-me novo Espírito Santo, dá-me a ousadia dos santos, dá-me a fortaleza dos mártires. Sim, Espírito Santo, eu preciso agora ser evangelizado, eu preciso evangelizar, eu preciso ter a firmeza, eu preciso ter a ousadia, eu preciso estar preparado. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Jesus, eu me abro, eu quero ser livre, Senhor, totalmente livre, para me abrir a ação do Espírito Santo e deixar-me encher-me completamente, para ser firme, para ser forte, para ser radical na minha opção por Cristo, radical na minha vivência do Evangelho. Eu quero viver o Evangelho, Senhor, com radicalidade até o fim, para que eu persevere até o fim, Senhor, e assim possa proclamá-lo e possa recebê-lo, Jesus, e possa participar do reino que o Senhor vai implantar, os céus novos e as terras novas. Espírito, vai ficando em pé. Espírito Santo de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.